É de fundamental importância estudarmos isso aqui com você, essa questão do tempo psicológico. Observe que o modelo do pensamento em você, ele se move entre o que foi e o que será. Observe que o pensamento em você não se ocupa com o que está aqui. Ele se ocupa com a leitura do que está aqui, com base no que foi, ou com base no que será. O que foi é a imaginação do que ocorreu. O que será é a imaginação do que irá acontecer. Poderá acontecer ou não. A base, o fundamento, é a presença do pensamento, a presença do passado e do futuro. Nós usamos a expressão presente para aquilo que aqui está, mas a nossa inclinação maior é sempre de transformar isso que aqui está em algo com base em uma referência do que foi e do que será. Assim, a nossa grande ocupação mental nesta consciência do eu, que é a presença da pessoa, deste mim que eu sou, é a ocupação desse tempo. Esse é o movimento do tempo psicológico. Por que chamamos de tempo psicológico? Porque é algo que envolve o modelo psíquico de ser alguém. Quando temos a presença desse alguém, desse ser alguém, temos a presença do passado, do presente e do futuro. Você, como alguém, como uma pessoa, está sempre ou no passado ou no futuro. Não há nada aqui, neste instante, para a pessoa. Observe sua ocupação interna. Essa ocupação é o movimento do pensamento. Assim, o movimento do pensamento estabelece presente o tempo. Nós não temos a presença do futuro, nem do passado, sem a presença do pensamento. Sem a presença do pensamento, nós não temos o tempo. E sem o tempo, nós não temos pessoa. Reparem como é fundamental isso. Ter essa direta visão. Esse perceber direto de que não existe tal coisa como uma pessoa. A nossa crença, a nossa certeza é de que estamos aqui. Mas aqui, exatamente onde? Já que esse tempo é algo que o pensamento está produzindo entre o passado e o futuro. Portanto, a própria ideia do presente, onde esse aqui está acontecendo para esse eu, é uma crença, é uma imaginação, é uma sugestão do próprio pensamento. Portanto, a base, a estrutura, exatamente onde se assenta esta pessoa, é algo inteiramente falso. Não existe tal coisa como alguém aqui, como uma pessoa presente. Nós temos apenas a vida acontecendo. Veja, isso aqui não é uma conclusão intelectual, é uma direta observação
dos fatos, daquilo que aqui está presente, se mostrando. Exatamente como isso é. Precisamos de uma mente quieta, de um cérebro silencioso, para esta percepção. É por isso que, na vida, aquilo que temos de maior importância consiste na ciência que revela Deus. Porque Deus é a única realidade presente. Uma realidade presente além da ideia de passado, presente e futuro. A única realidade, que é a própria vida, é a realidade divina. E a ciência que revela isso é a presença desse aprender sobre o autoconhecimento. Isso revela a você diretamente a realidade deste ser que você é, que é Deus. Quando há esse aprender sobre o autoconhecimento, que requer esse olhar para o momento, sem o pensamento, e, portanto, sem o tempo, porque não existe mais o passado, nem o futuro, nos deparamos com a resposta para a pergunta: o que é meditação? Assim, a meditação, o que é? A meditação é aquilo que aqui está presente, revelando a verdade do momento, como a única realidade se revela aqui, naquilo que está fora do tempo, fora do pensamento. Isso naturalmente está fora do conhecido. Assim, o que é meditação? A meditação, o que ela é? Ela é a presença desta compreensão do momento, que é atemporal, que está fora do tempo. Esse é o nosso verdadeiro encontro com Deus. Para a pergunta como encontrar Deus, aqui está a resposta. Nesta ciência de ser, que é meditação. Quando o pensamento não está, o eu não está, o tempo não está. O que está presente é a verdade divina. Aqui a boa notícia é que essa é a verdade sobre você. Tomar ciência na vida de que esta particular vida não é real. Essa vida particular da pessoa é a presença da imaginação que o pensamento estabeleceu. Tomar ciência na vida de que a mente, como ela acontece, carregada de desejos, medos, receios, anseios, preocupações, ansiedades diversas, todo tipo de conflito e problema. Tomar ciência de que podemos viver a vida sem esta qualidade de mente, que é a mente condicionada, é de fato uma boa notícia. A mente em seu estado natural, não a mente nesse comum estado geral, nesse contexto de condicionamento de consciência humana, de consciência egóica. A mente em seu estado natural é silêncio, é liberdade, é quietude. Assim, há um espaço presente
Nesse espaço está a vida. Observe que o ser humano vem há milênios em busca ou na procura de Deus. Mas é o Deus que o pensamento estabeleceu em sua crença. O Deus que está longe, distante. O Deus ensinado pelas religiões organizadas. Assim, existe esta pessoa que eu sou para ter um encontro com Deus lá no futuro. Mais uma vez, aqui temos a presença do tempo, a ideia do tempo, a crença no tempo. Repare, a verdade não pode estar dentro do tempo. A realidade divina não pode fazer parte do tempo. Ela estaria limitada ao tempo. Aquilo que é real, Deus, o Supremo, aquilo que é a verdade é o desconhecido. Por natureza, por estrutura, precisa ser algo além do conhecido, naturalmente indescritível e atemporal. A nossa descoberta, a nossa constatação, é a constatação que revela a verdade deste ser. Não é alguém tendo essa constatação. É a verdade sendo assumida. Você não vai até a realidade. A realidade vem e se revela a você. Se revela a você não como se revela para alguém. A revelação da verdade para você é a revelação de que você, em seu ser, não nesta mente, que é a mente egóica, não nesta mente dentro daquilo que o pensamento conhece e reconhece em cada um de nós. Não nesta mente envolvida com o tempo que o pensamento tem estabelecido, que é a noção de passado, presente e futuro. A revelação da verdade não é para a pessoa, não é para a mente. Quando a mente silencia, e ela silencia quando ela se dá conta de que nada pode ser feito. Todo e qualquer movimento é um movimento do pensamento, é um movimento da própria mente. Assim, a mente precisa desse silêncio, desse espaço, ela precisa dessa quietude. Quando ela não se move, porque ficou claro que todo e qualquer movimento é um movimento ainda do tempo, porque é um movimento do pensamento. Aqui se revela esta compreensão da verdade deste ser. Portanto, o que é esse aprender sobre o autoconhecimento? É essa qualidade de olhar, de escutar, de perceber, sem o movimento do pensamento. Portanto, sem o movimento do passado. Observar as nossas reações, ficar ciente da inveja, do ciúme, do medo, da raiva, das preocupações, de todo e qualquer estado psicológico interno surgindo. Ficar ciente disso, sem se envolver. Apenas constatar, observar, escutar, perceber, sem interferir com isso. Nesse instante, o cérebro se aquieta.
a mente de fato silencia e essa condição psicológica se dissolve. É quando se revela nesse espaço algo novo, que é a presença da bem-aventurança, da felicidade, da liberdade, da ausência do sofrimento, porque não há mais o sofredor, ausência do conflito, porque não há mais alguém em conflito. Isso é ausência do medo, da inveja, do ciúme, dessa ilusão de possuir, de controlar. Isso é o fim da ilusão de uma identidade presente se estabelecendo aqui porque veio do passado, se estabelecendo aqui e indo para o futuro para obter coisas. O seu real encontro com a vida é o encontro com Deus. Você não precisa do que o pensamento estabeleceu nesta mente condicionada, essa ideia do que você, como alguém, precisa. Esse alguém, essa mente condicionada, esse pensamento, é um único movimento ilusório de ser, arrogante de ser, que se move nesse movimento do tempo psicológico. Perceber diretamente essas reações sem interferir. Escutar diretamente aquilo que se passa dentro de você e também externamente, sem se envolver com isso. Isso termina com o tempo. Isso termina com o eu. Isso põe fim ao ego. Portanto, a beleza desta realização consiste na compreensão de que não existe alguém para o movimento, alguém para a prática da meditação. Repare, em nenhum momento falamos aqui de alguém praticando meditação. Nós temos uma playlist no canal sobre isso. Não existe tal coisa como a meditação de uma forma real dentro de uma prática. A real meditação, ela é a ciência do momento, de uma forma prática, vivencial, momento a momento, não sustentar a continuidade do passado, não alimentar uma identidade que olha para o futuro a partir do pensamento. É a presença da meditação na prática. Não se trata de uma prática de meditação para alguém realizar e obter com a prática da meditação algum resultado. A presença da vida é a presença de Deus, é a verdade de ser. Aqui eu me refiro à vida, não àquilo que o pensamento, a partir de comparações e avaliações, tem qualquer leitura. A vida para o eu, para o ego, nesse movimento do tempo psicológico, ela é feita de leituras, de escolhas, predileções, gostar, não gostar, querer, não querer. Há essa sustentação da ideia do que deveria ser, do que poderia ter sido, ou de como será. A base sempre é o vir a ser, não é este ser. Aquilo que aqui está presente, além do tempo. Enquanto que a verdade
ela aqui está presente, além do tempo. A ilusão se sustenta no pensamento do que deveria ser, do que poderia ter sido, ou do que será. Vamos acompanhar com calma isso, investigar e olhar de perto. Todos esses encontros que nós temos aqui é para esta investigação, é para esta descoberta, é para esta constatação. Então, quando a mente está livre, quando não há mais esse movimento entre o que foi e o que será, quando é eliminado esse tempo psicológico, a ideia de uma identidade não está mais. Então, lidar com o instante sem alguém presente é a presença de uma inteligência neste cérebro, nesta mente. Esta qualidade de mente está além da mente como nós conhecemos. Em alguns momentos eu chamo isso de não-mente. Esta qualidade de consciência agora presente, eu tenho chamado de real consciência, mas na verdade é algo além da consciência. Desta consciência é algo indescritível. A presença da verdade, a presença desse ser, a presença de Deus. Não existe tal coisa como uma separação. Não existe tal dualidade entre você e a vida, entre você e o outro, entre você e Deus. É o pensamento que estabelece a partir deste senso de pessoa, a partir desse mim, desse eu, desse que surge como aquele que compara, julga, aceita, rejeita, gosta e não gosta. É a presença da pessoa, deste mim, do eu, do ego, esse centro ilusório, que olha a partir de toda essa leitura do pensamento, que tem sua base no tempo, nesse padrão de tempo psicológico. A sua verdadeira revelação é a revelação daquilo que é você. Quando o sentido do eu não está. Assim, não se trata de um movimento para alcançar, mas de um olhar direto para perceber aquilo que está presente aqui e agora. E o que está presente aqui e agora transcende toda essa noção de aqui e agora. É o que estamos aqui trabalhando com você nesses encontros. Nós temos 2 dias de uma forma online, sábado e domingo. Quero deixar aqui um convite para você. Além desses encontros online que nós temos nos finais de semana, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A culpa é algo do passado? A culpa é um pensamento aqui surgindo nesse momento? Algo linkado ao sentimento, pensamento de uma identidade arrependida, sofrendo? Repare, esse é o movimento do eu, é o movimento do ego. Isso está dentro desta vida que é a vida nesse tempo psicológico